कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मत। Namastê, muita paz para todos, muita paz, Herbert. Olá, muita paz. Tudo bem, Bruno? Tudo em paz. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, né, da Bhagavad Gita. Esse capítulo ele é muito interessante e é um capítulo que fala sobre Karma Yoga. Antes da gente iniciar a reflexão, eu queria falar algumas palavras, porque os ocidentais eles entendem essa palavra karma de uma forma totalmente distorcida. E o que de fato significa essa palavra karma, né? A palavra karma, ela significa apenas ação, tá certo? Não é nem algo ruim, nem algo bom, apenas ação. Então, na verdade, o karma, ele está se referindo à lei de causa e efeito, né? Onde a gente entende que toda ação tem sua reação, tá bom? Então, karma significa apenas isso, tá bom? Não é essa visão, se eu estou passando por algo ruim, é meu karma, né? Se eu estou com, por exemplo, um casamento ruim, é um karma, sabe? Os ocidentais entendem dessa forma, né? Tudo de ruim é karma, né? Mas o karma também pode ser uma situação boa. E poucas pessoas sabem disso, né? Karma é uma palavra neutra, né? Tanto pode ser uma ação e reação boa e uma ação e reação ruim, tá bom? Vai depender da intenção, né? Daquela ação que você faz, tá certo? E nesse capítulo, em especial, o Krishna vai falar o que é o Karma Yoga, né? Ele vai dar esse ensinamento, né? Quer falar alguma coisa, Herbert? A gente pode engatar a marcha e começar. Pode engatar a marcha e começar. Beleza. Quem já tiver o livro, né, eu até sugiro que vocês possam estar acompanhando também com a gente, né? E até compartilhando sua reflexão, né? Sugestões também são sempre bem-vindas, tá certo? Então, eu já vou aqui para o verso 3, onde o Krishna já vai começar as orientações, né? Ele fala assim para o Arjuna: como já te disse, ó nobre príncipe, há dois caminhos que vão à perfeição. O primeiro é o caminho do conhecimento e o segundo o da ação. Uns preferem o primeiro e outros o segundo. Desses dois caminhos, sabe, porém, que considerados do alto, ambos são um só caminho. Escuta, olha que coisa interessante. Agora eu vou compartilhar com vocês umas inspirações que eu recebi enquanto estava fazendo a leitura da Bhagavad Gita, que eu acho que vai enriquecer mais ainda esses nossos momentos, né? Como se tivesse 3 pessoas comentando, né? Eu, o Herbert e a espiritualidade, né? Então, aqui a orientação que eu recebi, né, sobre esse trecho foi a seguinte: o verdadeiro conhecimento deve moldar o homem para que, através de seus atos, se reflita a paz e a harmonia da verdade interior. Sem que haja o conhecimento da verdade, toda ação do homem tende a ser orgulhosa e mesquinha. Apenas a verdade é capaz de libertar das ações contaminadas do ego. Então, esse ensinamento do Karma Yoga ele é um ensinamento muito rico, porque ele fala sobre a ação totalmente desinteressada, né? É aquela ação sem interesses pessoais, tá certo? E é esse tipo de ação que eleva o homem, né? E aqui, na mensagem do Krishna, né, e também da orientação, ele fala que a questão do conhecimento e a ação andam de mãos dadas, né? Então, quando você tem esse conhecimento, né, sobre essa lei de causa e efeito, né, e você incorpora isso, né, porque como a gente conversou na última reflexão, né, ter o conhecimento é uma coisa, né, aplicar já é outro 300, né, Herbert? Então, quando você tem esse conhecimento e vivencia internamente, né, você é forçado a agir de uma forma diferente, porque você sabe que tudo que você faz tem uma reação equivalente, tá certo? Então, as pessoas que atingem esse ponto, né, elas conseguem viver esse caminho, né? Como é que eu posso dizer? Sempre buscando agir com harmonia, né? Nunca prejudicando as outras pessoas, sabe? Sempre uma ação que beneficia todo mundo, né? Por quê? Porque essa pessoa ela tem conhecimento sobre a verdade, né? Aqui como foi orientado. Herbert, eu passo a bola agora, cara. Pode mandar brasa aí. Você vai comentar alguma coisa do 4 e do 5? Eu separei o 4 e o 5 e o 6 e o 7. A escadinha. Então, né, só
Então eu vou deixar você falar, né, da sequência, mas vou só fazer uma observação, né? Você falou exatamente o que eu ia falar do 3 também, né? Se eu ficar falando, eu só vou ficar repetitivo. O Krishna, ele tá falando essas coisas pro Arjuna, porque, só recapitulando aí, porque o Arjuna, ele tá querendo se abster aí, né, da batalha, né? Ele tá querendo sair do jogo e ir pro caminho da não ação, né? Então é por isso que o Krishna deu essa orientação para ele, né? E falando para ele que esse capítulo como um todo, né, Bruno, ele vai sempre levar para esse lado, né, mostrando para as pessoas que o caminho da ação ele é praticamente um caminho que é mais abundante no universo, né? Porque o universo é movimento, né? Você vai falar disso no próximo capítulo, né? Então ele tá mostrando pro Arjuna, né, que tipo é muito mais nobre ele fazer alguma coisa, né? E eu vou deixar você seguir, Bruno, senão eu vou entrar nos outros capítulos aí. Antigamente na Índia, né, isso acontece também hoje, né? Existiam os renunciantes, né? Então eram pessoas que se afastavam totalmente da sociedade, né, para buscar um caminho espiritual, né? Acreditavam que abstendo das ações, né, na sociedade, né, desse contato com outras pessoas, eles poderiam se livrar, né, dessa roda da reencarnação, né? Porque de uma certa forma as nossas relações com outras pessoas vão gerando reações e isso muitas vezes vai nos prendendo, né, a várias experiências, né? Então eles sabiam disso, né? Eles eram muito inteligentes. Aí o que é que eles faziam, né? Então vou me afastar do mundo, né? Só que, como a gente vai ver nesse capítulo, né, que o Krishna fala, né, que as pessoas que abdicam da ação, né, por exemplo, se afastam da sociedade, né? Mas se no seu interior essas pessoas ainda nutrem apegos, né, aos sentidos, né, aos interesses, essas pessoas não passam de hipócritas. Ele fala bem assim, sabe? Então, não adianta você fugir da ação, sabe? A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, né? E com o mundo, né? Agora, eu gosto de entender o Karma Yoga, Herbert, da seguinte forma: o Karma Yoga sendo uma ação com sabedoria, sabe? Porque, inevitavelmente, a gente é forçado a agir no mundo, sabe? Não tem como abdicar da ação, como o Krishna vai falar, né? Mesmo quando você fica sozinho, você tá ali pensando, né? Tá formulando, entendeu? Então isso também é uma ação, se a gente for parar para pensar, entendeu? Então não tem como a gente fugir dessa lei, né? Ela é uma lei universal, sabe? E para onde você for, você vai levar sua mente. Se você for para o mosteiro, você vai levar sua mente, seus pensamentos, suas tendências, inclinações. Então o caminho não é você fugir, se afastar do mundo, sabe? Como a gente vai ver aqui, tá bom? Só tô dando uma pincelada. Então, nos próximos versos aí, ele vai salientar isso daí, né? Que o universo é movimento, né? Que nada fica estático, que tudo está sempre mudando, né? E que não adianta você querer fugir e querer parar, né? Você precisa também se movimentar, porque você faz parte desse universo que está em movimento. Você, não só você, né? Todos nós, né? E o universo somos uma única coisa e tudo se move. Então, buscar essa inação, né, é algo que ele considera aqui no capítulo algo até como se fosse assim, um pecado, uma traição, né, a essa força maior, né, que aqui no caso do Bhagavad Gita ele chama isso de Brahma, né, mas é essa força que deu origem a todas as coisas, né. Tudo segue um fluxo e a gente tem que, como o Bruno falou aí, a gente tem que se adequar a esse fluxo para que as nossas ações estejam de acordo com o fluxo, né? Que se elas não estiverem de acordo, a gente também vai estar gerando o que a gente aqui no Ocidente entende por karma, né? Aquelas coisas negativas, a gente vai estar gerando aquelas reações negativas, né? Mas como o Bruno falou, o karma ele é só uma ação, né? E toda ação tem a reação. Então, uma ação nefasta vai gerar uma reação nefasta. Você vai receber algo em troca daquela ação que você gerou, né? E é isso, Bruno. Muito bom, Herbert. É por isso que o conhecimento da verdade, ele liberta o homem, né? Porque você percebe o que aprisiona você, né? Os condicionamentos, né? Como é que eu posso dizer? Os conceitos, né? Limitantes, sabe?
Então é importante a gente buscar esse conhecimento, né? Mas não é apenas um conhecimento teórico, né? Mas é um conhecimento muito mais profundo, né? Que surge do interior de cada um, né? Isso que o Herbert falou, né? Tem tudo a ver também com as leituras que a gente faz do Tao Te Ching, né? Quem não conhece, ó, pode acompanhar o canal do Herbert, né? Tá quase terminando, né? Mas ainda dá tempo de assistir. Esse símbolo, ele expressa justamente essa sabedoria, né? Que a vida, ela é movimento, né? Que a gente vê duas energias em harmonia, né? Gerando equilíbrio, né? Porque essa era a visão dos taoístas, né? Que a vida, ela tá seguindo o fluxo, né? Tá seguindo a direção. Então nós temos que colocar nossa vida em harmonia com esse fluxo, né? Não em sentido contrário, né? Imagina que a gente é como peixe no oceano, né? Então o oceano, ele segue uma direção, né? A nossa vontade não tem capacidade de alterar o fluxo, né? Então ou você aceita ou você vai sofrer, né? Porque como é que eu posso dizer? Essa rigidez, né? Ela traz muito sofrimento, né? Então a gente tem que aceitar esse fluxo da vida, né? E agir com sabedoria também, né? Como o Krishna vai nos orientar aqui nesse capítulo, né? Não dá para fugir da ação, né? Eu vou para o verso 4. Então ele fala: não é possível livrar-se da reação apenas por abster-se da ação. Nem pode alguém atingir a perfeição só porque pratica a renúncia. Então eu não vou comentar muito porque a gente já falou sobre isso, né? Quer falar alguma coisa, Herbert? Quero falar. Ele quer dizer esse trechinho aí que até a falta de ação também tem uma reação, né? Se você, no caso aqui, por exemplo, do Arjuna, né? Se ele não tomar uma atitude, né? Aquela atitude, aquela falta de atitude dele vai ter uma reação, né? Em cadeia ali que vai envolver todos os familiares dele ali, né? Naquela batalha, né? Ele é um príncipe, ele está defendendo o reino. Então, se ele não lutar, o reino dele vai cair, muitas pessoas vão morrer. Então, ó, a falta de ação tem uma reação, que no caso é uma reação considerada muito negativa do ponto de vista material da coisa, né? Porque muitas pessoas vão estar morrendo e sofrendo, sendo escravizadas e torturadas, enfim, porque ele não foi lá e lutou, né? Então, só esse comentário aí do verso 4. E como o Herbert falou, né? A família do Arjuna, ela já estava sofrendo durante vários anos, né? Como é que eu posso dizer? Uma pressão dessa outra família, né? Porque aqui a gente vê um relato de duas famílias, né? Então, tá havendo uma guerra ali civil, né? Então, é como o Herbert disse, né? Ou ele lutava aquilo ali, ou ia levar tanto ele, né, como a família dele à destruição total, né? Então, aquele combate era necessário, né? Para o Arjuna, né? O Arjuna, ele também fazia parte de uma castra, né, de guerreiros, né? Então, fazia parte do Dharma dele, né? Seguir com aquele combate, né? Então, vou para o verso... Bruno, pode falar, Herbert, desculpa. Se o bem não luta, né, o mal prevalece, né? Então tem que, né, tem hora que nós somos obrigados a agir, né? Se tem uma força, vamos dizer assim, oposta, maléfica, né, ali surgindo e se opondo sobre nós que somos pessoas de bem, que queremos o bem do mundo e das outras pessoas, nós temos que agir, nós temos que ir lá e lutar para que o bem prevaleça, né? Senão o mal vai tomar conta, né? Então, verso 5. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos qualitativos da natureza material. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Olha que coisa interessante, né? Continua as ideias que a gente está conversando, né? Eu vou só compartilhar outra orientação também que eu recebi desse verso. A ação é uma lei universal que faz parte da natureza de todas as coisas. Para que haja o progresso, é necessário a ação como força motriz, para causar o movimento. Portanto, o homem deve procurar agir no mundo com sabedoria e equanimidade. Não tem muito o que comentar. Quer falar alguma coisa, Herbert? Tranquilo, pode seguir. Também não, né? Tá bem explicado. Então, bora para o verso 6. Aquele que impede os sentidos de agir, mas não afasta sua mente dos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e não passa de um impostor. Então aqui mais uma vez ele está continuando as ideias que a gente conversou, né? Aquela pessoa que ela resolve se isolar da sociedade, né? Do mundo, né? Para não ter responsabilidade, né? Mas continua alimentando, né? Pensamentos, como é que eu posso dizer?
certos Né? desejos que vão contaminando o ser. Eu aprendi uma coisa bem interessante estudando esse capítulo, Herbert. Eu vi o Karma Yoga apenas como uma ação com sabedoria, né? Só que depois que eu estudei, me aprofundei nesse capítulo, eu percebi que o Karma Yoga ele deve fazer parte de todos os níveis do nosso ser. Então deve se refletir os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, né? Por exemplo, você pegar uma pessoa, o tipo de pessoa que não faz mal a ninguém, sabe? Porém, é uma pessoa fofoqueira, que fala na vida de todo mundo, sabe? Então essa pessoa, por mais que ela não faça mal fisicamente falando, né? Ou verbalmente, nem verbalmente não, né? Porque ela acaba falando de todo mundo, né? Então isso acaba gerando uma reação também, né? Entendeu? Então o Karma Yoga é um ensinamento que deve fazer parte do nosso ser como um todo. Não é apenas os atos, né? Ah, vou fazer caridade, né? Não, não é só isso. É como também você lida com as pessoas, naquilo que você expressa, aquilo que você pensa, aquilo que você nutre, entendeu? Então, esse ensinamento, ele é muito rico, né? Porque ele traz essa visão muito profunda, né? O pensamento, ele também é uma ação, né? Uma energia, né? Considerado uma ação aqui, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Por mais que a gente não exteriorize, né, aquele pensamento ou aquele sentimento, né, ele tá acontecendo dentro da gente, né. É aquela coisa, né, é o que ele fala nesse capítulo, né, da pessoa ir lá meditar, né, e continuar dentro dela tendo uma pessoa cheia de desejos, ou cheia de inveja, ou com mágoas, né. Ela tá ali parada, mas dentro dela as ações estão borbulhando, e são ações que vão gerar uma reação negativa, né. E quantas vezes eu não já presenciei essa situação, Herbert, trabalhando em centro espírita, né? A pessoa chega lá, eu sou muito boa, né? Porque eu tô passando por um processo obsessivo, né? Mas será que essa pessoa é tão boa assim, né? Quais são os pensamentos que ela nutre, né? Entendeu? A gente, né, encarnado, né, fisicamente a gente não vê, né? Mas os espíritos sabem, entendeu? É como se ele visse uma televisão, ele sabe exatamente o que você está pensando, os sentimentos, os pensamentos, entendeu? É sintonia, né? Tudo é uma questão de sintonia, sabe? Então não dá para fugir disso. Agora é o 7, né? Isso. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga sem apego, ela é muito superior. Eu vou agora para a orientação. Hoje já não é necessário abdicar da vida material para viver recluso. A vossa prática deve acontecer exatamente onde vocês estão. Então, mais uma vez, né, que a gente já falou, que não é necessário a gente abdicar do mundo, né? A gente deve continuar os nossos afazeres, né, agora com essa consciência, né? Que eu vou continuar, que tem mais, eu acabei esquecendo. Aquele que, através dos meios adequados, trabalha o desapego de si em prol dos outros e mantém dentro de si a harmonia e a serenidade, mesmo que viva em grandes cidades, é maior do que aquele que abdicou o mundo, entendeu? Porque muitas vezes essa questão de abdicar o mundo, né, de fugir da sociedade, né, é uma certa fuga, né? Então você não quer responsabilidade, né, não quer ter que trabalhar, não quer, entendeu? Então a pessoa acaba fugindo, achando que vai fazer um bem maior, né? Mas nem sempre é assim, né? E a gente tem que entender que nada é por acaso, né? Onde a gente nasce, né, existe um objetivo, né, como é que eu posso dizer, algo que a gente tem que aprender, tem que fazer ali naquele meio, né? Não quer dizer que você deva ficar preso eternamente na cidade que você nasceu. Não, não é isso que a gente está querendo passar, né? Mas é a gente ter essa responsabilidade, né? E buscar sempre agir com sabedoria, né? Sempre ser uma ação que possa beneficiar as outras pessoas, né? Não apenas a si mesmo, né? Eu acho que uma essência aí desses versos, né, que a gente está lendo agora, é mostrar, né, que a atividade, né, é melhor do que a ociosidade, né? Porque quando você está em atividade, você meio que domina os seus sentidos, né? Para estar fazendo aquilo que você está realizando. E quando você fica ocioso, acontece o oposto, né? Os seus sentidos e a sua mente têm que dominar,
né? E aí você acaba ficando escravo dos seus desejos, das suas vontades, né? Acho que em resumo aí desses dois últimos versos aí seria isso, né? Que é por isso que é tão nobre você realmente agir, né? Porque assim você vai estar preocupando e não dando espaço para que essas coisas do corpo, né, os sentimentos e os pensamentos que são algo muito forte. Ó, o pensamento ele é tão forte que a ciência pensa que, né, acredita que a gente é o pensamento. E a gente não é o pensamento, né? O pensamento ele é uma ferramenta que a gente está usando, né, na nossa experimentação aqui do mundo, né? Mas a gente não é, ele está além do pensamento, né? Nós somos os observadores, né? Quem é que ouve o pensamento? É isso que nós somos, a pessoa que ouve o pensamento, e não o pensamento. O pensamento ele é uma ferramenta, um instrumento, assim como as emoções, né? As emoções também são uma ferramenta para a gente interagir no mundo, né? Nós somos quem sente as emoções, né? Então a gente está muito além de tudo isso, é por isso que é importante essa ação, né? A gente está utilizando essas coisas, né? Os nossos sentidos, sentindo, pensando, para realizar algo, né? Então a gente utiliza as ferramentas. Agora, quando a gente fica ocioso, as ferramentas começam a querer nos utilizar, né? E a mente vai mandar, né? Uma série de estímulos, uma série de coisas para que você faça algo por ela. Porque ela é assim, ela é meio que autônoma, né? Ela faz um monte de coisa no corpo sozinha, né? O sangue circula sozinho, o coração bate sozinho, você praticamente respira sozinho. Você pode fazer uma respiração consciente, mas inconscientemente você também faz, né? Quando está dormindo, você continua respirando, né? Então a mente ela tem uma série de atividades que são autônomas. Pensar também é algo assim, né? Às vezes você está lá de boa e o pensamento fica surgindo, ele vem e vai, então você não tem um certo controle. Agora, quando você está em atividade, você se põe no controle disso, né? Você fala, ó, eu quero pensar tal coisa, quero refletir sobre tal coisa, quero estudar tal coisa, né? E aí você domina a ferramenta. Agora, quando você não faz nada, ela fica em atividade e, de certa forma, tomando domínio aí sobre nós, né? Muito bom, Herbert. Antigamente, a busca espiritual, né, ela envolvia vários desapegos, né, desapego material, desapego da família, sabe? Às vezes até um isolamento mais profundo. Mas, assim, se a gente parar para pensar, né, nos dias atuais, a gente vai perceber que isso não é necessário, né? Hoje é possível você buscar a espiritualidade, né, buscar esse autoconhecimento, né, essa compreensão que o Herbert falou, né, da consciência, né, ali por trás da mente, dos sentidos, né, estando aqui onde você está, tá bom? A gente não precisa pirar, né, querer fugir, sabe? Não, isso não é necessário nos dias de hoje, né? Hoje dá muito bem para a gente viver com harmonia, né, como o Buda falou, naquela questão do caminho do meio, né? Você buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual, né? Entendeu? Sem ter que abdicar de tantas coisas assim, né? Que hoje é difícil, né? A gente sabe, né? Antigamente talvez fosse algo mais comum, né? E normal, sabe? Mas hoje realmente é um caminho para poucas pessoas, né? Seguir desta forma. Porém, né? Como o mestre falou aqui, né? Aquelas pessoas que mesmo vivendo em grandes centros urbanos, né? Como é que eu posso dizer? Se esforçam nesse caminho do autoconhecimento, né? Desapegando de si, né, buscando ajudar os outros, né, serenando sua mente, né, essas pessoas são maiores do que aquelas que se abdicam de tudo, né, do mundo, entendeu? Porque elas vivem ali com as responsabilidades, né, com os problemas, mas ainda assim conseguem manter o equilíbrio, entendeu? Porque as condições que são impostas para elas são bem mais duras, né? Mas ainda assim elas conseguem manter esse equilíbrio, né? Então essas pessoas elas são maiores do que aquelas que se abdicam de tudo, né? Porque é muito fácil você ficar lá isolado sozinho, né? Entendeu? Agora, será que há mérito nisso, né? Você ficar lá sozinho, né? Sem contato com ninguém, entendeu? Qual o mérito, né? No caminho assim, né? Tudo bem que no passado foi necessário, né? Algumas pessoas viver esse modo de vida, né? Mas hoje a gente é convidado para viver a espiritualidade onde a gente se encontra, né? Entendeu? Incorporar ela na nossa vida, né? E isso faz muita diferença. Ô Bruno, eu vou para o... Pode falar, Herbert. No que você falou, a gente tem, por exemplo, o exemplo do Siddhartha Gautama, né? O Buda.
ele tinha uma vida assim de muitos prazeres, né? Vamos dizer assim, né? Ele comia do bom e do melhor, o pai dele disponibilizava um harém de mulheres para ele, né, amar e tal. Então, assim, num caso, acho que como esse, onde a pessoa está rodeada de estímulos que levam para o outro lado, eu acho que aí talvez seja positivo, né, você se afastar de tudo, né? Mas a gente na cidade, por mais que a sociedade às vezes nos coloca, né, nesse mundo de competição e tal, a gente consegue ter um certo equilíbrio, né? A gente consegue, né? Você não tem estímulos assim tão, vamos dizer, tão intensos assim na sua vida, né? Você consegue, a não ser que seja uma pessoa de repente, talvez, não sei também, né? Uma pessoa que seja milionária, tenha muito dinheiro e tal. A gente sabe que esse tipo de vida é um tipo de vida bem difícil. A gente ouve isso bastante, né, Bruno, dos espíritos. Tem muitos relatos também de mestres do passado falando disso, né, da dificuldade que é você ser uma pessoa com muitos bens materiais, né, porque você tem que ter uma grande sabedoria para usar aquilo que você conseguiu, né, através desse fluxo que a gente falou anteriormente, porque essas coisas não vêm, né, sou uma pessoa de sorte, não, são experiências, uma hora ou outra alguém vai ter uma encarnação assim, né? E essas encarnações são grandes provas, né? Porque a gente precisa realmente fazer bom uso daquilo que a gente tem, né? E a maioria das pessoas não fazem, a gente sabe disso, né? Tem pessoas bilionárias no mundo, né? Que poderiam acabar com a fome no planeta e elas não fazem isso. Elas ficam aproveitando esse dinheiro e, né? Comprando coisas supérfluas, né? Vivendo uma vida totalmente sem sentido, enquanto tem gente passando fome. Né? Então é uma grande provação, né, ter esse tipo de poder, né, que é esse poder financeiro, né? Atualmente a gente pode falar que é o poder financeiro, né? Então é uma grande prova, né? Tem que saber, né, usar também. Muito bom, Everton. Eu vou avançar agora para o verso 8. Executa teu dever prescrito, pois esse procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem trabalho, não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Há um tempo atrás, eu ouvi uma frase no centro espírita que ela dizia que o trabalho edifica um homem, né? E realmente, né, o trabalho ele faz com que a gente se movimente, né? Aprenda, como é que eu posso dizer, mais qualidades, adquira novos conhecimentos, entendeu? Diferente da inércia, né? Quando o homem fica na inércia, ele não progride, né? Ele não avança, sabe? Ele não se expande, né? Agora, quando ele fala em trabalho, né? É importante a gente ponderar, né? E pensar, mas que tipo de trabalho ele está falando, né? Porque tem muitos trabalhos que são totalmente adoecedores para o homem, né? Aí é importante uma mudança, né? Agora não quer dizer que você não vai deixar de trabalhar, né? Você vai procurar outra coisa que você possa pagar suas contas, mas ao mesmo tempo possa proporcionar para você a alegria, entendeu? Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas trabalham só pensando no dinheiro, né? E acabam sendo infelizes, né? Porque, como eu te disse, né? Não dá para viver só de dinheiro, né? Dinheiro é energia, né? Então, quando ele fala em trabalho, né, é importante a gente pensar também sobre isso, né? Que o trabalho ideal é aquele trabalho que nos traga felicidade e, ao mesmo tempo, de uma certa forma, possa também ajudar as outras pessoas. Não é aquele trabalho vazio, né? Entendeu? Você vai trabalhar aquela rotina mecânica, estressante, aí vai adoecer. Não, então a gente tem que pensar direitinho também nessa questão do trabalho, né? Claro que o trabalho é importante, né? Mas isso não significa que a gente deva aceitar qualquer tipo de trabalho, né? Principalmente trabalhos escravos, né, Beth? Onde a alma está morta, né? Você é tratado como um androide, né? Como um robô, sabe? Então, fica aí a reflexão. Quer comentar, Herbert? Não, só falar equilíbrio, né? Equilíbrio, acho que é a palavra-chave aí, né? Na questão trabalho, bem-estar, né? Não importa o que você faz, se é algo grande ou algo pequeno, né? Tipo, o importante é você fazer direito e fazer com equilíbrio, né? Detendo o equilíbrio, acho que tá tudo certo. Eu vou pular agora para o verso 25, Herbert. Tu quer abordar um verso anterior? Tá sem som.
Opa, eu quero. Vamos lá, Pronto, então. Vou pode ficar à falar vontade. 9 também. O 9, o verso 9, ele fala que o aprisionamento material, né, que a gente sofre aqui na Terra, né, que nessas sucessivas reencarnações que muitas vezes a gente fica preso, aquilo que no Espiritismo a gente fala que é o karma, né, que a gente fica voltando por causa de karma, né, que é o karma negativo, isso surge dos desejos, né, ele fala isso aqui no verso 9, né, que são os desejos que nos aprisionam, na verdade. Né? Então, às vezes, você nem tem algo a pagar, nem algo a resgatar, mas você tem tanto desejo pelas coisas da matéria. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo talvez concorde. Né? Comer uma comida gostosa, comer uma pizza, né, Bruno? Né? Às vezes você tem tanto desejo em comer uma pizza, né, que é algo que não é necessário nos planos espirituais, né, a alimentação. Então aí o que acontece? Você encarna para suprir esses seus desejos, né? Então eu estou dando um exemplo, né? Mas todos os tipos de desejos, né, nos aprisionam aqui. E aí a gente acaba ficando voltando e voltando diversas vezes para experimentar essas coisas que a gente não pode experimentar de outra forma, senão dessa forma, na forma da material, né? Então a gente acaba ficando preso, porque aí vão surgindo diversas situações e a gente vai interagindo com o mundo, né? E ação é reação, né? Causa e efeito, né? Como o Bruno falou. Aí não tem muito pra gente correr. Já que você já vai pular lá pro 20 e pouco, eu vou continuar, tá, Bruno? Eu vou pegar alguns versos aqui que eu achei interessante. O verso 12, ó, ele fala assim aqui: se nutrirdes com o sacrifício de vós mesmos, os deuses, eles vos darão o desejado alimento espiritual. Quem recebe os dons dos deuses e não lhes mostra a gratidão é como um ladrão. Né? Então ele fala aqui aquela coisa do Arjuna, né? Que ele recebeu um dom, né? Ele recebeu um dom, ele é um príncipe. Ele é um príncipe de uma casta guerreira. Né? Ele teve tudo do bom e do melhor. Né? Ele teve o contato com Krishna, né? Que é considerado um grande avatar aqui nessas escrituras. E aí, né? O que ele faz com tudo isso, né? Ele vai fugir, né? Ele recebeu todo um dharma ali, né? Uma missão, um dever a ser cumprido, né? Estando ali naquela posição em que ele se encontra e ele quer fugir daquilo ali, né? E aí ele vai seguindo, ele fala aquilo que eu falei também um pouco antes, né? No verso 14, ele fala das preces e súplicas, que elas também são ações, que é o que a gente estava falando antes, né? E ele segue falando também no verso 15, né? Que Deus está em tudo e ele também está em todas as ações. Olha que interessante, né? As ações, né? Mais uma vez aí mostrando que tudo tem essa energia da criadora, né? Até as ações, né? E ainda mostrando pra gente que essa divindade, ela tá além das coisas materiais, né? Bem além de tudo que a gente possa pensar, né? Tá nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, né? Tá em tudo. E aí do verso 16, ó, que interessante. Ele fala assim, ó: aquele que, aproveitando a volta da roda em cada instante de sua vida, não quer pôr a mão à roda para ajudar a movê-la, é um parasita e um ladrão que toma sem dar coisa alguma em troca. Olha que interessante, né? Ele está falando, né, que todo mundo tem esse papel de agir, né? Que quando você não entra nessa ação, quando você está, né, dentro dessa roda, mas você não ajuda ela a girar, né? Você está se aproveitando da ação de outras pessoas, porque tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo esse movimento acontecer. E aí você tá lá paradão, né? Você tá lá só sugando, né? É o vampirinho ali da turma, né? Então ele fala que é muito mais, como o Bruno falou, edificante você realmente estar participando de alguma forma. Como eu falei antes, não importa se é grande ou pequena a sua ação, né? Você tem um papel, você tá ali inserido de uma forma que é importante, né? E ele até ressalta aqui em algum verso, que eu não lembro agora qual que é, mas eu não vou ler,
é justamente isso, que cada um tem um papel e que você não pode querer cumprir o papel de outra pessoa, né? O papel da outra pessoa é da outra pessoa. E quando você fica tentando fugir daquilo que é o seu papel para fazer o papel de que você admira de outra pessoa, você também está fazendo essa ação ruim. Você está querendo se apossar de algo que de certa forma já tem um dono, já está programado para outra pessoa, né? E você tem que fazer o que está, né, direcionado ali para você. E a gente é muito de se comparar, né, com as outras pessoas, né? Isso acaba sendo algo muito ruim, né? Como o Herbert falou, né? Cada pessoa tem seus dons, né, seus talentos, né? De uma certa forma, algo para contribuir, né, com o planeta, né, com a vida de outras pessoas. E a gente tem que se apegar nisso, né? Dos talentos que a gente traz, né? E pode ser diferente de fulano, de cicrano, né? Mas são seus, né? Tem até uma parábola na Bíblia dos talentos, né? Eu não lembro da história, mas vou falar o que eu lembro. Deus dá um talento para cada uma das pessoas, né? Aí uns recebem mais, né? Outros menos. Aí o que recebeu menos ficou se comparando, né? Porque eles receberam mais, né? Sabe? Então a gente não pode ser assim. A gente tem que ser grato, né? Aos nossos talentos, né? Aos nossos conhecimentos. Tá certo? E buscar utilizar isso com sabedoria, né? Beneficiando tanto a nós como a humanidade, né? Quer abordar outro verso, Herbert? Eu posso ir para o 25. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar mais um aí, você vai para o 25, tá bom? Aí do 16, ó, desse último parágrafo desse verso que eu li, o Krishna ele segue até o verso 24, né? E aí no verso 22 ele diz que até ele mesmo que atingiu todas as coisas e não possui desejo continua agindo, pois isso é um exemplo para o mundo, né? Nos mostrando que tipo assim, até no caso aqui do Bhagavad Gita, né? Que vem Krishna como uma divindade, ele fala, ó, até eu mesmo que estou em todas as coisas, já alcancei tudo no universo, não desejo nada, porque tudo está ao meu alcance. Eu sou o poder absoluto, eu sou o supremo. Mesmo assim, eu continuo agindo, porque as pessoas, elas olham para mim e se inspiram. Então, se eu ficar sem fazer nada, elas vão também começar a ficar sem fazer nada, né? E aí o que acontece? O universo para, o universo deixa de existir, porque o universo é movimento. Ele fala, então eu preciso continuar agindo e atuando no universo para inspirar aqueles que ainda não compreendem o que eu compreendo, ainda não estão em todas as coisas, ainda possuem desejos, né? Ainda tem coisas aí a trabalhar, mas que eles precisam dessa inspiração para continuar, né? Se movendo no mundo e fazendo essa movimentação que é necessária. E aí eu passo a bola, Bruno. Vou ler o verso 25, né? Mas, de uma certa forma, a gente também já abordou, né? Alguns versos acabam repetindo muito, né? As ideias que ele está transmitindo de forma um pouco diferente, né? Assim como os ignorantes executam seus deveres com apego aos resultados, os sábios também podem agir, mas sem apego, com o propósito de conduzir as pessoas no caminho correto. Olha que coisa interessante, né? Então aqui ele vai estar enfatizando essa ação do Karma Yoga, né? Que é uma ação desinteressada, né? Sem apego, tá certo? Diferente do homem comum, né? Que é uma ação totalmente mesquinha, né? Baseada nos interesses próprios, né? Então o sábio, quando ele age no mundo, é uma ação sempre que beneficia todo mundo. Nunca é uma ação que beneficia apenas a si mesmo, né? Uma ação egoísta, sabe? Então aqui ele está mostrando isso, né? Quer falar alguma coisa, Herbert? Olha, eu vou pular agora para o verso 36. Tu quer abordar outro verso anterior? Quero, deixa eu entrar então. Então, no verso 27, né, ele fala que sobre esse fluxo da natureza, como o Bruno já citou aí, é bem semelhante ao Tao Te Ching, né, essa coisa do Tao, né, que é um pensamento, uma filosofia chinesa, né, que fala que tudo no universo tem um fluxo, um movimento, e que nós precisamos nos adequar, né, a esse movimento. Então ele vai do verso 27 até o 35, né, falando desse fluxo, dessa correnteza, como o Bruno falou, né, onde o peixinho faz parte, né, e não adianta ele nadar ao contrário, porque a correnteza sempre vai estar empurrando ele numa direção, né, e nadar ao contrário ele só vai ficar cansado, se desgastar,
né? E não vai chegar a lugar nenhum, né? E aí no verso... Você vai ler qual, Bruno? Eu queria ler o 34. 36. 36? Ah, então eu vou ler. Ó, no verso 34 ele fala assim: ninguém pode escapar às leis naturais. Os objetos sensuais são os senhores dos sentidos e atraem ou repelem o coração dos homens, enchendo-o de afeição ou de aversão. Não te deixes dominar por nenhuma destas duas forças, porque ambas são obstáculos no caminho e o sábio as subjuga ambas. Olha que interessante, né? Ele está aqui novamente falando dos desejos, né? Tanto aquelas vontades que nos atraem como aquelas que nos repelem, né? Os nossos corações aí, né? Então ele está falando que a gente tem que viver realmente no meio. É aquela mesma coisa do caminho do meio, né? Dos budistas, que erroneamente a gente tende a levar isso, vamos falar bem modernamente, né? Como assim, viver o material e o espiritual, né? Mas não é só nisso o caminho do meio, né? O caminho do meio ele tá em tudo que a gente faz, né? Ele tá nessa coisa da gente realmente dominar esses sentidos, esses pensamentos, né? Não se deixar atrair demais por essas sensações. E quando sentir uma repulsão também, né? Não se deixar se afastar demais disso, né? Tentar ficar ali num ponto, né? Em cima de uma linha ali na qual você tem o controle das duas coisas. Você tem que manter a rédea, né? Desses sentimentos. E é isso, Bruno. É como o cavalo selvagem, né? Imagina que os cavalos são a mente, o sentido, né? Então, se não tiver alguém ali firme, né? Inevitavelmente os cavalos vão para onde eles querem, né? E a gente não pode delegar essa responsabilidade das outras pessoas, né? Porque se a mente é nossa, né? Se ela passa por tudo aqui, então a gente tem que exercer essa vontade, né? Em alguns capítulos ele vai abordar sobre isso também, nessa importância do controle dos pensamentos, né? Agora não é controle dessa forma que as pessoas imaginam, né? Não pensar nada, pensar só coisas boas. Justamente sempre que os pensamentos, né? Os sentidos conduzir para um caminho assim, você tá ali firme, né? Volta para cá, é aqui o caminho, entendeu? Então é um trabalho constante, né? Bem interessante. Bruno, então no verso... Pode falar, Herbert. Uma historinha que fala assim, né? Que a nossa essência, a nossa alma é como se fosse um cocheiro, né? Conduzindo os pensamentos, os sentimentos e o corpo, né? Falou que tudo isso são cavalos, né? Ali na carruagem, né? E que se a gente não tá ali no controle, não tá conduzindo aquilo ali, cada cavalo vai para um lado e a carruagem se parte, né? Tem uma historinha que fala disso. Cada cavalo vai para um lado e a carruagem vai se partir em pedaços, né? Porque não tem uma coisa guiando, né? Então a gente tem que manter esse controle e se tornar guia ali dessas ferramentas, né? Muito boa essa tua reflexão, Herbert, porque o Krishna, né, ele vai participar da batalha, só que ao invés de estar guerreando com as pessoas, né, ele vai estar justamente na carruagem controlando os cavalos de Arjuna. Olha o simbolismo, né? Exatamente isso que o Herbert está falando, né? Não sei se dá para ver aqui, né? Opa, uma imagem pequena, né? Mas o Krishna, ele vai topar participar da guerra, né? Só que ele vai estar, acho que é cocheiro o nome, né? Ele vai estar como cocheiro conduzindo a carruagem do Arjuna, entendeu? Ele não vai pegar em arma nem nada, ele vai estar conduzindo. E quando o Herbert falou essa história, me veio esse simbolismo, né? Eu acho que está conectado com isso, né? Porque, na verdade, a gente até conversou ontem, né, Herbert? Essas histórias, né, elas foram escritas há um tempo lá atrás, né? Então, as pessoas que captaram ela, né, através de um processo mediúnico, eles não tinham, assim, um entendimento maior, né, uma linguagem como a gente tem hoje para descrever acontecimentos lá atrás, né? Um período muito distante, sabe? Então, de certa forma, acabaram introduzindo alguns simbolismos, algumas lendas, sabe? Até se tornar uma história meio assim fantasiosa, né? Mas, assim, certamente tem muita coisa que aconteceu e tem as lendas também inseridas, né? Nesse processo, tá bom? Mas isso aí que tu falou é bem interessante, né? Acho que tem tudo a ver com o papel do Krishna, né? Que é justamente essa questão do controle, né?
E o dos Krishna, sentidos da mente, né? o Krishna encabeçando a batalha aí, né, como cocheiro, né? É como se ele fosse esse fluxo, né? Esse fluxo supremo, né? Dessa lei da natureza, do universo, né? Mostrando que é ele que está no controle do fluxo, que não adianta você querer, né, fazer diferente, porque ele já organizou tudo para que tudo aquilo aconteça, né? E ele continua organizando, né? Ele vê que o Arjuna quer fugir, ele fala, não, você vai, né? Você vai fazer o que eu quero, né? Você não tem o controle das experiências, quem tem o controle sou eu, né? Então é bem interessante isso. Depois vocês comentam aí se vocês concordam igual, se tiveram algum pensamento diferente, né? Mas foi uma sacada bem legal essa, né? Eu nunca havia pensado dessa forma, né? Aí quando o Herbert falou, veio aquele relâmpago, né? É isso. Então eu vou para o 36 agora, né? O Arjuna vai perguntar o seguinte, né? O que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade, como se ele agisse à força, né? Aí o Krishna vai responder. Eu já vou partir para a resposta, Herbert. Pode ir. Aí Krishna fala, é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo qualitativo material da paixão, e mais tarde se transforma em ira, e que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. Então aqui ele fala que são os desejos, né? Tudo aquilo que a gente já vem conversando, né? Essa questão da luxúria, né? Do nosso ego, né? Que faz com que as pessoas ajam de uma forma totalmente ruim, né? E negativa, né? Por isso que a gente aprende, né, Herbert, que o maior inimigo do homem, na verdade, é ele mesmo, né? Então é esse inimigo que a gente tem que combater todos os dias, né? A gente tem que ser como esse cocheiro, né? Tá ali firme, né? Controlando os nossos sentidos, né? Para que ele nos conduza a caminhos tortuosos, né? É um trabalho, assim, constante que todos têm que fazer, tá certo? A gente não pode estar delegando para ninguém essa responsabilidade, né? Entendeu? Quer falar alguma coisa, Herbert? Não, só falar que no meu texto ele não fala da luxúria, mas ele fala de paixão, né? E fala dos desejos carnais, né? Como um todo, assim, né? Ele já fica mais no meu texto que ele já está mais amplo, né? E eu achei bem legal aqui que ele pega e fala assim no verso 38, ó: como a fumaça envolve a chama, a ferrugem o metal, o útero a criança para nascer, assim o mundo é envolvido por este inimigo, chamado desejo. Né? Mostrando pra gente que o desejo aí é a grande origem de praticamente, né? Se não for de todo o mal, praticamente todo ele, né? É o desejo. Todos esses desejos que a gente já falou aí anteriormente, né? É daí que vem todo esse mal que a gente vê no mundo. E agora eu vou para o verso 39, né, onde o Krishna vai falar o seguinte: assim a consciência pura da entidade viva, sábia, é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria, que nunca é satisfeita e queima como fogo. Então, os desejos, né, a gente pode ver de uma forma mais ampla, como o Herbert falou, né, ela acaba cobrindo, né, a nossa verdadeira essência, né, então isso acaba trazendo sofrimento, né. Isso casa perfeitamente com o ensinamento do Buda, né, Herbert? Quando ele fala que a raiz do sofrimento é o quê? A ignorância, né? Só que a ignorância, né, ela é revestida dos nossos desejos, né, das formas. Então a gente fica ali apegado, né, a isso e se esquece o que a gente veio fazer aqui, né? Quem realmente nós somos, né? Porque os desejos acabam falando tão alto que eles acabam cobrindo, né, o ser, entendeu? Ofuscando a sua mente, né? Então esse ensinamento ele é bem assim profundo, né, nesse sentido, né? E casa perfeitamente com o ensinamento também, né, do Buda, né, quando ele fala sobre a raiz do sofrimento, né. Comentários? Não pode seguir, Bruno. Eu só vou querer depois ler os 2 últimos versos. Eu não sei se você vai ler também. Que eu acho que eles resumem. Eu vou até o 39, Herbert. Quer dizer, o 40, eu acho. Pronto, eu vou para o 40 agora. Pode ir. Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares que servem de assento para essa luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui.
Então, mais uma vez, né, como a gente já vem conversando, né, ele fala sobre a importância, né, da gente ter essa vontade firme, né, controlando as nossas mentes e os nossos pensamentos, né, e continua as ideias, né, falando que a luxúria ela acaba confundindo o ser, né, do seu real propósito, né, ou seja, daquilo que ele realmente veio fazer, né, entendeu? Como ele fala, né, obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui, né. Interessante esse ponto. Eu vou até aqui, Herbert. Pode prosseguir. Tá bom. Então eu vou ler os dois últimos, tá? Que eu acho eles bem interessantes aí. Até pra gente não ficar se achando assim, num caminho assim impossível, né? Ele fala assim no verso 42. Os sentidos são grandes e poderosos, porém, maior e mais poderosa é a mente. Maior do que esta é a razão. E o mais forte é o eu real, a luz da divindade. Aí no 43 ele continua. Reconhecendo, pois, o eu real como o Senhor mais poderoso, domina pelo seu poder o eu pessoal, e assim subjuga o monstro do desejo. Essa tarefa é difícil, mas não impossível. Combate o desejo, domina-o pela força da luz divina do eu real. Não o deixes ser teu senhor, mas reduze-o a ser teu escravo. Né? Então ele mais uma vez aí no finalzinho ele fala, ó, você é que tem que dominar todas essas coisas, né? Os seus pensamentos, as suas emoções, todas as suas vontades, né? Todos os seus sentidos, né? Para que eles sejam o seu escravo. Né? Você está acima deles, você é mais poderoso do que tudo isso. Você é mais poderoso do que o seu corpo físico, do que tudo que acontece, todas as reações químicas que te impelem para fazer um monte de coisa. Então você tem que trabalhar, né, para superar tudo isso e ser senhor de você mesmo. Né? Realmente o que ele fala muito aqui no o ponto final desse capítulo do Karma Yoga é o autoconhecimento, né, Bruno? É a gente se conhecer, se entender como algo superior, algo que está além de tudo isso que é material, né? A mente, as emoções, o corpo, né? E saber que a gente tem muito mais poder do que a gente imagina, a gente é muito maior do que aquilo que a gente acredita ser, né? E que a gente é capaz de realmente dominar e alcançar estados aí muito elevados. Basta a gente saber disso e se dedicar para alcançar, né? Nada é fácil, né? Mas não adianta esperar que as coisas vão cair do céu, né? Que do dia para a noite você vai alcançar um estado assim de equilíbrio, né? De harmonia, se você nem movimenta as mãos para isso, sabe? Não faz um estudo, não faz uma prática, né? Que contribua, né? A esses estados assim mais profundos, né? E essa compreensão da Bhagavad Gita em si, né? É interessante que nesses versos ele vai mostrar que mais forte do que o sentido está a mente, né? Porque a mente pode controlar, né, os sentidos, né, materiais. E mais forte do que a mente está a razão, né, a inteligência, né? Então aí a gente deve usar a nossa inteligência para analisar, né, antes de fazer alguma coisa, né? E mais forte do que tudo isso vai estar o ser espiritual, entendeu? Que é esse que tem que estar acima, realmente observando, né, gerenciando tudo, né, como o Herbert disse, né? Não escravo, né, dos sentidos, da matéria, né, dos desejos, né, da luxúria, do ego, sabe? Então ele que tem que estar ali, o senhor, né, de tudo isso, né, controlando, né, vendo o que é necessário, né, como agir, sabe? Não se deixando arrastar pelos sentidos, né? E lembrar que tudo isso é uma ação, né, Bruno? Tudo isso que o Bruno falou é uma ação. Então você está dentro do Karma Yoga, né? Nessa busca aí por esse controle. São tudo ações, né? Não é só aquilo que a gente expressa no mundo material, né? É aquilo que a gente expressa dentro da gente também. Então acho que é isso, né, pessoal? Eu queria mais uma vez agradecer a presença do Herbert, né? Eu que agradeço. E a presença de todos vocês, né, que nos acompanham, né? Tanto as leituras da Bhagavad Gita, né, e também as leituras do Tao Te Ching, tá certo? E até a próxima. Quer falar mais alguma coisa, Herbert? Não, tranquilo. Só agradecer aí o convite, a participação. Espero estar ajudando de alguma forma aí com as minhas reflexões. E pedir o pessoal refletir também, né, Bruno? Põe nos comentários, né? Essa troca de informações é sempre bacana aí a gente
A gente aprende bastante também. Namastê, Herbert. Muita paz. Namastê.